Estamos aí há 130 dias sem chuva, gente. Além dos riscos para a saúde e as queimadas, a seca acende mais um alerta. O volume da barragem do Descoberto tem caído cerca de 0,5 ponto percentual por dia. Será que o DF corre risco de racionamento? Quem vai explicar pra gente é a Jéssica Nascimento. Essa secura, essa falta de chuva acende realmente um alerta sobre o nível dos reservatórios aqui do Distrito Federal. A gente recebeu essa notícia aí do INMET, né? A expectativa era de que chovesse no dia 15, mas eles já descartaram. Chuva realmente só no final de setembro ou no início de outubro. Mas por que essa preocupação? Por exemplo, hoje o nível do Descoberto, o valor de referência para esse mês de setembro é de 48%. Hoje, né, ele está trabalhando com a capacidade total aí de 52,8%. Há uma semana, esse valor era de 56,4%. Ou seja, está caindo aí pelo menos 0,5 ponto por dia. Já o de Santa Maria, o valor de referência é de 74% e o valor útil nesta quarta-feira é de 81%. Então, será que a gente corre o risco aí de um racionamento? O que deve ser feito? Por isso que a gente conversa agora aqui com o diretor de operação e manutenção da CAESB, o Carlos Eduardo Borges Pereira. Diretor, muito obrigada pela sua participação. Boa tarde. A gente observando, né, o nível aí dos reservatórios caindo 0,5 ponto por dia, traz esse alerta de que pelo menos em 10 dias o valor de referência vai ser atingido. Como é que a gente faz aí nessa situação? A gente já tem que começar a economizar água? Muito boa tarde. Boa tarde. O nível de referência, como o nome diz, é uma faixa de alerta que foi estabelecido para a CAESB, né? Nós devemos encerrar o mês de setembro com um nível em torno de 45%, portanto 3 pontos percentuais abaixo do nível de referência. Agora, gostaria de lembrar que o reservatório foi projetado para armazenar água para o período de estiagem. Ele está cumprindo a sua função. Nós estamos praticamente com metade da reserva do reservatório, da capacidade dele para enfrentar aí mais 15, 20 dias, um mês de chuva. Então a situação não é tão ruim. Ao mesmo tempo, a CAESB implantou uma série de novas captações de água, e nesse momento nós deixamos de utilizar do Descoberto 1.000 litros por segundo e estamos injetando do sistema Corumbá para o sistema Descoberto cerca de 1.100 litros por segundo em 10 horas de operação. Ou seja, é preocupante não para esse ano. Não existe risco algum de falta d'água, de racionamento esse ano, por conta dessas novas captações. A preocupação é se o ano hidrológico realmente o próximo período de chuvas não se concretizar com um período de chuvas em níveis adequados. Aí o ano que vem o reservatório poderá sofrer um pouco mais. Agora, diretor, a gente recebeu imagens, a gente vai colocar agora na tela, de um telespectador. Ele registrou ontem, flagrou, né, uma pessoa que estaria aí fazendo um gato d'água, para a gente usar essa linguagem popular. Isso foi feito ali no Lago Paranoá. Isso também acaba prejudicando, fora que é um crime, né? Olha, retirar água sem a devida outorga do órgão regulador, no caso a DASA, é uma infração. Realmente, você num período crítico como esse, você explorando, né, um lago reservatório, que seja o Paranoá, que seja o Descoberto, realmente afeta muito a nossa disponibilidade. Eu recomendo que as pessoas usem os canais da DASA, de reclamação, de ouvidoria, porque ela que é a responsável por essa fiscalização. Então, reforçando aqui, né, a dica também, a orientação do diretor aqui da CAESB, é que você faça essa denúncia. Esse morador registrou esse caso aí, digamos, inusitado no Lago Paranoá. Então, por isso que a gente passa o telefone agora da ouvidoria da DASA. Anote aí no seu telefone celular, viu algum problema, alguma denúncia, não deixe de registrar. O telefone é esse que aparece na sua tela, o 3961-4900. Olha, gente, então é importante essa informação que a Jéssica Nascimento trouxe pra gente, porque graças a esse sistema implantado agora de captação d'água, nesse momento, não há o risco de racionamento. Mas os números são preocupantes. Vamos sobrevoar? Vamos pro céu de Brasília com o helicóptero da Record TV. Aqui a gente cobre tudo, viu, meu amigo? É por chão, por terra, aonde for. E também no céu, nosso helicóptero, querido Fábio Raposo, também trazendo imagens aí, olha só, do reservatório do Descoberto, hein? Que já está aí atingindo 52% do volume de água.
Isso segundo a DASA. Ou seja, está na metade. O reservatório está na metade por conta dessa estiagem que atinge, né, o DF, a região centro-oeste do país. Lembrando que essa medição acontece diariamente. E esse é o índice de hoje, quarta-feira, dia 14 de setembro. Realmente está bem abaixo, dá para perceber aí, ó. Reservatório pela metade, bem abaixo, né, do que é um nível normal, aceitável. Mas, nesse momento, questões envolvendo racionamento, falta de água, isso ainda não preocupa a DASA por conta das captações que acontecem. Veja aí, ó. Olha só o tanto de terra que tá aparecendo na imagem. Isso aí normalmente é coberto, tá? Isso aí normalmente é coberto pelo volume d'água. Lembrando, já são 130 dias sem água, sem chuva na capital federal, no Distrito Federal. E o descoberto é o principal reservatório que abastece o Distrito Federal. O nível do reservatório em Santa Maria está em 80,8. Como eu disse, um sinal de alerta. Essa imagem é, olha, importantíssima. Perfeito, hein, Fábio Raposo? Perfeito, imagens ao vivo que mostram essa faixa de terra que normalmente ela é coberta pela água. E dá para ter uma noção do que está acontecendo nesse momento por conta da estiagem, da falta de água aqui na capital federal. 130 dias sem chuva e daqui a pouquinho a gente tem a previsão do tempo. A chuva deve acontecer no começo de outubro ou dia 10 de outubro. Ou seja, mais 20 dias pelo menos aí, 25 dias tem chuva. Lembrando que a temperatura hoje máxima prevista é de 33 graus. Ou seja, umidade relativa do ar continua lá embaixo, é alerta vermelho, tá? Clima muito seco. Dessa terça-feira batemos recorde novamente do dia mais quente do ano. Ou seja, momentos aí complicados envolvendo clima, previsão. Mais um giro aí pelo céu de Brasília, mostrando a barragem do descoberto. E claro, a gente vai trazendo e atualizando ao longo do dia. Uma onda de calor, segundo o Instituto de Meteorologia, que atinge a capital do país. Daqui a pouquinho, a gente volta a falar desse assunto. Também tudo sobre queimadas que atingem ainda a região central do Brasil, aqui o Cerrado. Tem queimada no Parque do Guará. Como é que tá a situação no Parque Nacional? Em outras regiões, daqui a pouquinho, a gente volta a falar da previsão do tempo e desse calor que vai permanecer ainda ao longo da semana na capital federal. Nesse momento, por exemplo, 33 graus. Tá quente a beça, não tem jeito. Tá bom?